Pessoal, estamos nós aqui mais uma vez. Mais uma vez estamos nós aqui de novo. Cada aula também eu falo isso de um jeito, mas a ideia é tentar gravar um chavão aí. Gente, dando continuidade na disciplina de Agile Delivery, eh, lembrando que aqui eu não estou abordando necessariamente uma abordagem fixa, a abordagem aqui é justamente inversa, né? A abordagem da disciplina de Agile é virar para você e falar assim, não, seja flexível na hora da escolha das suas ferramentas. Você não precisa de escolher um modelo específico e seguir ele. Você tem que ter flexibilidade no seu processo, você tem que ter uma equipe capaz de executar as ferramentas diferentes, você tem que ter um pessoal que é responsável pela especificação inicial, capaz de ter 10 métodos diferentes para conversar com o cliente, porque quando ele conversar com o cliente que só tem 5 funcionários, a tratativa é uma, mas quando ele conversar com uma equipe para desenvolver o sistema, o cliente que tiver 50 pessoas, a tratativa tem que ser outra, tá? Eu vou falar um pouco dos ciclos de vida que o Delivery de Agile utiliza, os processos de certificação, que é uma coisa que eu acho muito legal, e deixar algumas sugestões de leituras complementares e a gente vai estar encerrando as nossas abordagens aí. Pessoal, vou passar um minutinho que eu já vou deixar tudo aqui. O que acontece? O ciclo de vida básico, a gente quando trabalha com Delivery de Agile tem duas formas. Aliás, não é duas formas. A primeira coisa, você vai considerar um ciclo de vida básico que, indiferente do tipo de processo que você for seguir, ele é o desenho geral, tá? Esse ciclo esse ciclo básico de vida, basicamente, ele não vai estar fugindo muito dos outros que a gente já viu até agora, mas basicamente qual que é a ideia? Você vai ter uma parte inicial, onde você vai pegar as informações, onde você vai pegar a ideia do problema, onde você vai entender o contexto do cliente, o contexto de desenvolvimento de software. Após esse momento, você vai, de forma iterativa, estando construindo as suas... construindo o que vai ser feito, né? Vai ser feito um MVP, você vai estar construindo as funcionalidades básicas e, em último momento, você vai estar fazendo uma transição, que vai ver, você terminou esse software, para o próximo software você usa um modelo diferente. Então a ideia dele aqui não é o mesmo modelo sempre, é isso que ele quer mostrar aqui, o next release aí, ó, que quando você voltar de novo, primeiro você faz, entende o software, vê o que você vai fazer, constrói. Quando você chegar lá no fundo e for fazer a próxima construção de software para o próximo cliente, você não vai usar necessariamente o mesmo modelo que você seguiu no anterior, tá ok? A gente fica preso, na realidade a gente fica preso a um conjunto de ferramentas, mas essas ferramentas eu vou usar quais que for melhor, tá? Para o meu caso. Então assim, Delivery de Agile é isso, ele não especifica que você sempre vai seguir o mesmo caminho. Ele deixa para você essa questão de que cada caminho você vai tomar suas melhores decisões. E aí, pessoal, esse aqui é o ciclo geral, né? Basicamente é o Inception e o Construction. A transição é partir para os próximos, aí você vai ter que mudar algumas coisas, vai ter que mudar a gestão da sua equipe, coisas desse sentido, né? Mas normalmente a construção de um software, ele vai do Inception até o Construction, tá ok? Aí terminou a construção de um software, agora eu vou fazer outro software, outra funcionalidade, aí agora eu vou ver se eu vou continuar usando o mesmo padrão, eu vou atualizar. Pronto. Mas o ciclo de vida, conforme for o software que você for fazer, eu vou desenvolver aqui, eu tenho um contexto de desenvolvimento de ciclo de vida ágil. O que é um ciclo? Em que sentido que eu quero falar? Vamos supor que você tem um contexto que você tem que... Agilidade, tá, gente? Você tem que entregar 20 funcionalidades para o cliente, mas o cliente ele quer as funcionalidades serem entregues rapidamente uma a uma. Você pode utilizar o ciclo de vida ágil. Ele vai estar mais voltado às ferramentas do mundo ágil. Tá? Ele basicamente, isso aqui é uma adaptação do Scrum. Tá? Ele utiliza aí os conceitos de Scrum para iteração, para ver como que vai trabalhar, tá? E ele utiliza uma visão mais detalhada das disciplinas do ciclo de vida Delivered Agile, Disciplined Agile Delivered. Tá? Então, assim, quais são as características desse ciclo de vida ágil, basicamente? Como ele é do Scrum, ele vai ter essa questão de iteração, né? Ele não usa a mesma nomenclatura do Scrum, porque ele não é uma cópia, ele tem coisas diferentes, tá? E basicamente é isso. Ele vai usar aquele conceito de Product Backlog, ele tem igual os marcos explícitos aqui, por causa da governança ágil, isso não vem do Scrum, é tipo assim, a gente vai começar trabalhando por iteração,
Mas depois de 5 interações, a gente vai sentar o cliente, a equipe de desenvolvimento e vai ver o que foi feito até agora. Em que tipo de situação que é bom a gente utilizar isso? Em situação que normalmente você já tem uma empresa que trabalha no Scrum, mas ela ainda não está com a governança tão colocada. Você precisa de melhorar um pouco como que acontece essa gestão. Particularmente esse ciclo de vida aqui, pessoal, quando a gente pega ele, ele é muito similar ao que é feito no Scrum, tá? A outra questão aqui é entrega contínua, ciclo de vida ágil. É um pouco diferente do Scrum, aqui eu tenho o seguinte, pensa no contexto que você tem que entregar funcionalidades a todo momento, mas você não está falando de um cliente que tem 20 funcionalidades e você tem que entregar as 20 para eles. Você está falando de um contexto que em todo momento você está soltando software no mercado. Pensa aqui numa empresa de desenvolvimento de jogos, por exemplo. Ela poderia utilizar, de tempo em tempo ela tem que estar soltando release dos seus jogos, jogos novos, coisas do tipo assim, tá? Então assim, é uma progressão naturalmente, mas quando você tem uma necessidade de ficar soltando interação a todo momento e de forma contínua, tá? Então você vai ter um ciclo de vida desse. Aí que lá no Disciplina de Agile vai te falar, opa, para esse tipo de contexto aqui, você tem algumas ferramentas que você pode utilizar. De acordo com o ciclo de vida, você vai utilizar algumas ferramentas ou não, ele deixa como sugestão, tá? Agora, qual que é a grande questão? Ele não fixa ferramentas. Ele tem uma série de ferramentas e ele te direciona quais seriam melhores ou não, tá? O ciclo de vida mais voltado para o Lean aí, tá? O ciclo, basicamente, ciclo de vida que promove os princípios Lean, né? Como minimizar o trabalho. Quando a gente pensa no Clean, a gente pensa daquele negócio enxuto, menos trabalho. É quando eu quero entregar mais, por exemplo, com FDD, que é mais entregar funcionalidade, eu posso adotar alguns conceitos do FDD aqui, tá? Então, de novo, também a gente trabalha com aquela questão do fluxo contínuo de entrega de funcionalidade, tá? Quando usar esse tipo de ciclo de vida? Quando for necessário, deixar de adotar um backlog de itens. Backlog a gente lembra lá do Scrum, tá? Para iteração de um modo aumentar a flexibilidade e priorização. Olha só para vocês verem. Quando a gente falou do domain, quando a gente falou de priorização de requisitos, a gente viu essa questão, que o backlog do sprint ele é um pouco mais rígido e você tem que ficar atualizando ele a todo momento. Se você precisa de uma coisa mais flexível, talvez um ciclo de vida Lean te atenda, tá ok? Esse daí basicamente é a evolução do ciclo de vida Lean, mas enquanto no ciclo de vida normal aqui, ciclo de vida Lean, esse é o terceiro. Esse daqui é um ciclo de vida que a gente tem necessidade de fazer um processo de produção mais enxuto, mas talvez não vai ser necessariamente entregas contínuas, vai ser uma lista de itens fechadas que você vai ter que administrar. Agora, esse daqui já é entrega contínua, é o seguinte, eu não tenho uma lista de itens que eu tenho que fazer. Vamos voltar aí no contexto da empresa de desenvolvimento de jogos, tá? A todo momento eu estou desenvolvendo. Se você me perguntar o que eu vou soltar de release daqui a um ano, talvez eu ainda não tenha determinado. Um ciclo de vida de entrega contínua é interessante. A gente tem o ciclo de vida expiratório, tá? Exploratório, ele é muito voltado para a questão onde você tem o contexto de inovação. Você vai trabalhar com startup, desenvolver um software para uma startup. Vai ver, na hora que você conversar com a startup para levantar os requisitos de um sistema de gestão para ela, ela vai te falar, os responsáveis vão te falar uma coisa. Mas daqui a 3 meses, se você conversar com eles, vai ver, mudou tudo. Por quê? Porque é um ambiente muito mais dinâmico. É um ambiente que normalmente não vai ter muita interatividade. Então, pessoal, esse daqui pensa num modelo bem complexo. É esse daqui. Ele é bem dinâmico. O dinâmico, ele chega a ser até arriscado em um determinado momento que você tem uma flexibilidade muito grande, né? Então, olha só para você ver se quando usar aqui, ele expressa muito isso que eu estou falando. Você está disposto a experimentar e evoluir sua ideia com base em aprendizado? Ou seja, você vai testando e aprendendo as ferramentas. A gente até entra uma questão aqui que você tem que raciocinar, que é o seguinte, esse tipo de sistema aqui, quando você usa ele, não é que ele é um sistema bom, é porque a sua empresa, o seu contexto, ele ainda não tem um sistema maduro. Então, assim, como é que você vai trabalhar com um modelo de processo maduro se a própria empresa do cliente, o contexto de desenvolvimento não é maduro? Entendeu? Desenvolvimento, a gente lida muito com isso, né? Por mais que a gente pense assim, muito que empresa de desenvolvimento, ela tem um ambiente mais dinâmico, mais flexível, com menos regras, às vezes a gente pega cliente da gente que a gente vira e poxa, aí é o tal do Big Ball of Mud, mas aí não é de sistema, né? Aí é da realidade empresarial do nosso cliente. E você tem o ciclo de vida de programa para coordenação de vários times. O que a disciplina de Agile fala? Quando você tem 500 programadores para trabalhar na sua equipe, 500 membros de equipe, e você tem 10 projetos de sistema andando paralelo.
Um sistema está andando, está sendo desenvolvido mais voltado para o lado do Scrum, outro sistema está sendo desenvolvido mais voltado para o lado do XP, o outro para o TDD. Ponto. Que basicamente a disciplina de Agile traz para a gente? Traz algumas ferramentas para você ajudar a gerir essa questão de como que você vai fazer os seus times, como que você vai fazer a divisão dos seus times. Assim, pessoal, o disciplina de Agile, se eu fosse entrar em todos os conceitos aqui específicos de cada ciclo de vida, a gente teria basicamente um capítulo inteiro só para falar disso. Então, o que eu preferi fazer? Trazer o conceito geral de disciplina de Agile, porque ele traz para a gente uma abordagem diferente que a gente também tem no ambiente de software e que para empresas grandes hoje tem sido muito considerados. Para empresas que têm, às vezes é difícil para uma empresa que tem porte mundial ir lá e utilizar, às vezes, só o Scrum em todas as unidades. Então, o que ela faz? Poxa, vamos usar de forma mais adaptada. Mas aí, se ela simplesmente só deixa a critério de cada um escolher, vira uma bagunça. Então, o que ela faz? Ela coloca uma coordenação geral, usa um ciclo de vida ali integrado para grandes equipes e trabalha dessa forma. Para quem está no contexto aí de, eu estou na empresa multinacional em que a equipe de desenvolvimento é muito grande, eu queria ler, eu queria aprofundar um pouco a respeito, esse livro, Choose Your Wow, basicamente isso, assim, é a escolha de cada ferramenta para cada problema. Então, assim, é um trabalho muito legal nesse sentido. Hoje, a gente ainda tem a participação do Ambler nesse desenvolvimento, mas é um negócio hoje que ele é mais do PMI, então o nome do Ambler que está mais ativo, mas vale a pena quem se interessar por fazer essa leitura, tá? E aí eu vou deixar uma sugestão, eventualmente quem quiser se aprofundar aí, apesar que, aliás, eu vou voltar a falar esse slide do início, tá? Esse slide não ficou legal o jeito que eu ia falar aqui, que eu ia sugerir das pessoas procurarem certificação, eu não quero fazer isso não. Ok, pessoal, e ainda tem uma outra questão, que existe a possibilidade de certificação, que às vezes em uma determinada possibilidade profissional que você for trabalhar, ou alguma situação específica, te exija alguma certificação, ou então se porventura a sua empresa já valoriza muito algum tipo de certificação voltada ao PMI, é uma boa oportunidade profissional, mas repito, e o contexto da disciplina de Agile é para contextos de sistemas muito grandes, tá? Isso aqui não é uma certificação que é interessante você buscar para o mercado como um todo ainda, qualquer uma dessas daqui não, tá ok? Mas isso são as certificações possíveis aí. E é isso, pessoal. O disciplina de Agile é uma abordagem mais prática, é um conceitual onde que te explica que você tem uma caixa de ferramentas e as ferramentas você vai tomando a decisão de acordo com cada problema. E às vezes para desenvolvimento do software o software que você está fazendo agora, você escolheu trabalhar com backlog. Mas aí você aprendeu, você viu que isso não é melhor para o próximo software, você vai trabalhar com work item list, tá? Normalmente isso aqui é muito bom para grandes empresas, empresas que se preocupam com certificação, empresa que se preocupa com certificação de ISO, empresa que, eu forneço software para um grande eu forneço software para a Petrobras e a Petrobras me exige uma certificação. Aí vai ser interessante para a empresa procurar isso, normalmente vai ser empresa muito grande que tem isso, tá? Empresas com quantidade de funcionários muito grande, tá? É uma visão um pouco menos técnica e mais gerencial, é mais de projeto, eu nem entrei em detalhe de ferramenta aqui, porque na realidade, assim, não existe o detalhe da ferramenta, as ferramentas já existiam e ele deixa um arcabouço de ferramentas para a gente, tá? Trabalha muito com a questão da adaptabilidade do software, e aí eu digo mais ainda, adaptabilidade do processo também. Sua equipe estava trabalhando num software que nesse momento utilizou um desenvolvimento mais voltado para o XP, mas o próximo desenvolvimento vai ser mais voltado para o Scrum, tá ok? É o que a gente falou, eu acabei de falar, né? Adaptabilidade do software, mas também o software tem que ser adaptado, porque é metodologia ágil. Ele tem que aceitar mudança nos requisitos, mas o processo também tem que ser adaptável, não precisa ficar focado em um único processo ágil só para utilizar, tá? Abordagem híbrida, às vezes eu vou estar utilizando mais voltado só para o Scrum, às vezes eu vou estar utilizando mais voltado só para o XP, às vezes mais para o Kanban, às vezes eu vou utilizar a junção de duas, tá? Basicamente é isso, gente. E fechamos dessa forma as nossas abordagens que eu queria falar. Então, é isso, pessoal, sobre Delivered Agile Development, o que eu queria falar é isso, eu não entrei nas ferramentas específicas, porque essa é a característica dessa abordagem, de você não ter as ferramentas específicas definidas, mas existe um portfólio de ferramentas ágeis para consulta, e aí nos vídeos práticos eu vou mostrar algumas dessas ferramentas para vocês, tá ok? É isso, gente, até a próxima.